Sabe aquele nome que a gente sempre ouve quando o assunto é o futuro da Fórmula 1? Aquele piloto que nasceu para brilhar, para disputar títulos. Pois é, por muito tempo, esse nome foi Lando Norris. Porque 2026 não é só mais um ano no calendário. É o momento da verdade. A hora em que a promessa precisa virar realidade e que coloca a carreira dele numa encruzilhada definitiva. Ok, vamos mergulhar nessa história. Para a gente entender a pressão em cima do Lando, primeiro a gente precisa entender o cenário. A temporada de 2026 não é uma simples evolução, é uma verdadeira revolução. É como se alguém pegasse o jogo, virasse o tabuleiro e dissesse: comecem de novo. O nome disso é reset competitivo. E a ideia é bem simples, na verdade. Zerar aquelas vantagens que equipes como Red Bull ou Mercedes levaram anos para construir, deixando o grid muito, mas muito mais equilibrado. E como isso funciona na prática? Bom, aquelas vantagens técnicas que as equipes tinham perdem força. O foco muda totalmente para a capacidade do piloto de se adaptar, e rápido. E os carros não vão mais depender tanto daquela aerodinâmica super complexa. No fim das contas, a balança pende de novo para o talento puro de quem está atrás do volante. E é exatamente aqui que a história fica muito interessante para o Lando. Aquele estilo de pilotagem dele, sabe, que às vezes era visto como pouco agressivo, pode acabar se tornando a sua maior arma nesse novo cenário. O primeiro ponto é a consistência. Pensa só, se todos os carros são muito parecidos, cada errinho custa uma fortuna. Por isso, ser constante, volta após volta, vale muito mais do que uma única volta genial e super arriscada. Depois vem o controle, aquela habilidade de andar no limite o tempo todo, sem cometer erros, mesmo com a pressão lá no teto, isso se torna um diferencial gigantesco. E, por fim, as decisões limpas, a inteligência tática, de saber a hora certa de atacar, a hora certa de defender, e isso pode superar a pura e simples agressividade. Vira um jogo de xadrez e não de força bruta. Essa frase resume perfeitamente a situação. O estilo mais cerebral e técnico do Lando Norris deixa de ser só um detalhe para se tornar a principal ferramenta para vencer na Fórmula 1 de 2026. Mas essa nova era também traz o maior desafio da carreira dele. A luta não é só contra os outros pilotos na pista. É uma luta contra a própria história, contra a sombra do quase. E essa dualidade é o ponto central de tudo. De um lado, a oportunidade é perfeita, um grid nivelado, regras que favorecem o estilo dele, é a chance de ouro. Do outro, o risco é gigante, a pressão interna por resultados vai ser enorme, a comparação com outros jovens talentos vai ser implacável e, claro, tenho medo de ser rotulado para sempre como a promessa que não vingou. Porque, no fim das contas, o maior adversário de Norris em 2026 é esse legado. Se ele não transformar essa chance em vitórias, a narrativa pode se fixar para sempre. O piloto que era ótimo, mas que sempre ficava no quase. Então, o que vai definir se 2026 vai ser um triunfo ou uma decepção? A gente precisa de métricas claras, do que se espera dele na prática. Vamos lá, vamos definir o que é sucesso e o que é decepção. Sucesso significa estar sempre no top 5, brigando de verdade por vitórias e ser um candidato sério ao título, sem cometer erros em momentos-chave. Agora, qualquer coisa abaixo disso, como ficar de fora do grupo da frente ou desperdiçar chances, já entra na conta da decepção. E esse número aqui é a chave. Ficar entre os 5 primeiros de forma consistente não é mais um objetivo, é a base. É o mínimo esperado para que a temporada seja considerada um sucesso. E assim a gente chega ao ponto final. A discussão sobre o Lando Norris em 2026 vai muito além de dados e estatísticas. É um teste sobre algo muito mais profundo. Que o Lando Norris é rápido, ninguém mais duvida. Isso já está mais do que provado. A questão agora é outra, bem maior. E essa é a grande questão. Em um cenário onde as cartas foram embaralhadas e distribuídas de novo para todo mundo, ele vai precisar mostrar que tem a mentalidade, a frieza e a capacidade de execução de um verdadeiro campeão. A velocidade já o trouxe até aqui. Agora, só a vitória o levará adiante.